Salve, salve, meus queridos, tudo certo com vocês? Bora aqui para mais um episódio do nosso podcast Projeto R1, que te ensina a estudar do jeito certo para a prova de residência médica. Hoje eu tô aqui com a minha colega co-hosto mais do que especial, Amandinha. Tudo bem, Amandinha? Oi, pessoal! E pra onde que a gente vai voar hoje, Amandinha? Hoje a gente vai sobrevoar o Paraná, galera! Paraná, olha pra onde a gente tá cara! indo! Seja muito bem-vindo, Eduardo! Oi, pessoal, tudo bem? Edu, e aí? Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá em casa, sobre você. A gente vai fazer um raio-x agora de quem você é, da sua formação. Fala aí seu nome, sua idade. Conta pra gente. Então, meu nome é Eduardo, tenho 28 anos, eu sou nascido aqui em Curitiba mesmo, e só que não estudei aqui na minha infância e tal, mas voltei para cá para fazer faculdade. Que bacana! E como é que foi a sua formação? Como é que foi sua faculdade? Quando você começou a pensar em residência? Conta um pouco pra gente essa parte. Então, eu comecei aqui na Federal do Paraná em 2015. Antes disso, eu tinha feito outro curso da área da saúde, tinha feito farmácia. Ai, que Não, legal! não me formei, mas iniciei, depois larguei, fui para medicina. Então comecei em 2015, me formei ano passado, em 2021, e já comecei a pensar na residência no quinto período, quando eu comecei a ter matéria de cirurgia, assim, daí já sabia que ia para a área cirúrgica, daí foi aí que eu já comecei a pensar na residência já. Já começou a curtir um bisturi? Já, pior que já. No meu quinto período da faculdade foi o oposto, viu, Du? Eu vi o É, quanto eu não gostava de ficar 2 horas em pé no centro Eu cirúrgico. também. Eu já decidi que eu não queria cirurgia. E você sendo do Paraná me deixa muito feliz, porque eu também sou do Brasil que deu certo, né? Do nosso Paraná. Eu sou de Maringá, Eduardo. Quase legal. pertinho de Curitiba. E conta pra gente da sua preparação. Como que você decidiu para onde você queria ir? Se você focou mais no Paraná, se você pensou mais em vir para São Paulo, como que foi essa sua escolha de instituição? Se foi direcionado ou se não foi? Foi direcionado, então quando eu comecei a pensar em residência no quinto período, mas não sabia de nada, assim, né, quase. Mas aí nos 2 últimos anos, né, nos anos do internato, eu já comecei a pensar e procurar, assim, os locais que eu gostaria de fazer. E naquele, naquele período eu já gostava de cirurgia, né? E como vocês falaram que você não gostava de ficar 2 horas em pé, eu só fui piorando isso, né? Porque depois eu escolhi cirurgia cardíaca, que são mais... Cada cirurgia é muito, muito grande, né? Então, Afe Maria. Demora até para começar a cirurgia. então eu só fui piorando meu tempo em pé ali. E aí eu fui ver onde que era forte e tal. E nessa época, a área da cirurgia cardíaca estava passando por uma remodelação bem forte, assim, os currículos da. Então até mudou o nome da residência, né? Virou cirurgia cardiovascular e acesso direto, né? Então aí não precisaria mais fazer cirurgia geral antes de fazer a cardíaca, né? Então virou acesso direto. E aí eu comecei a ver que, claro, em São Paulo os serviços são maiores, né? Tem um volume muito maior de cirurgias. E aí eu comecei a mirar para São Paulo, daí foi quando eu conheci a Medway. Então, inicialmente, a sua ideia era sair de Curitiba, sair do Paraná e vir pra cá, pra fazer Com residência aqui. certeza. Uhum. Então, nesse momento de preparação, você estava focando nas instituições de São Paulo. De São Paulo, sim, ainda mais por causa da área que eu quero seguir, né? Tem que ser em um grande centro, né? Então, e aí o maior centro que tem é São Paulo, e aí eu comecei a mirar em São Paulo. E na faculdade, você sentiu que tinha algum foco, assim, pra residência, no seu internato ou não? Era uma coisa mais pra formação geral mesmo? Ah, era mais para formação geral mesmo. E quando você percebeu que você ia ter que correr por fora, como você começou a se organizar? Você falou, meu Deus. Falei, vou. Aí o pessoal começa, né, já a se matricular nos cursinhos e no começo lá do internato eu não ligava muito para isso, assim, eu sempre gostei muito de estudar, assim, e sempre me preparei muito bem para as provas da faculdade, assim, eu tinha um rendimento bom, Aham. só que eu vi que não dá, não adianta, assim, É diferente, né? os processos seletivos de residência é um novo vestibular, né, então tem que se preparar de novo, tem que começar do zero. Aí eu vi que eu tinha que começar do zero, e aí me matriculei no cursinho, assim, também, depois do prazo, assim, comecei depois, então eu não pensava muito em fazer preparação do cursinho, assim, eu sempre fiz muito resumo, eu tenho muito material ainda guardado, assim, que eu anotava, desenhava, Caramba. mas eu vi que tinha que fazer um preparatório. Que é mais um Isso no, treinamento, né? com certeza, isso no primeiro ano, aí
eu vi que realmente era necessário. E no primeiro ano eu fui conhecendo as instituições, as provas, né? Aí comecei Tá. a focar em São Paulo. Aí quando eu vi que, além de ser a prova da residência já é um negócio diferente, eu vi que São Paulo era outra pegada ainda. Então, além de focar nisso, a gente tinha que focar em São Paulo. Aí Era foi quando outro eu funil, conheci. né? Exatamente. Caramba, caramba, Eduardo. Mas a sua história ela é um pouco diferente, né? Porque você atualmente não está cursando a sua residência, né? Você optou por seguir outra carreira. E essa opção, como que ela surgiu? Foi já pensando em trabalhar um ano, juntar uma graninha? Ou foi compulsório? Como que foi essa carreira militar aí? Que eu admiro muito, respeito muito, já te falo isso. Acho super legal. Eu sempre gostei, assim, eu fui bombeiro voluntário, mirim, quando era adolescente, assim, Esse sempre cara gostei fez de dessa tudo área. já. É, eu ia falar, quantos anos você tem? Porque assim, ele já foi de. Eu 28. fiz farmácia, depois eu fiz medicina, E já fui tinha uma banda, bombeira. ele falou, né? Você vai falar da tua banda ainda aqui, viu, Du? Vou falar. Mas conta lá, meu querido, essa escolha pela carreira militar, como que aconteceu? E aí, eu lembro que no primeiro ano de preparação, eu comecei a ver uns amigos que estavam no exército, assim, daí eu falei, ué, o que que eles estão fazendo lá, né? Aí que eu conheci, fiquei sabendo que, não sei se em todos os estados, mas aqui em Curitiba, no Paraná, o exército vai lá no último ano do curso, o pessoal vai lá, faz uma palestra para selecionar a galera. Eles vão, Então, cara, e tentaram levar pra Amazônia. Desculpa te cortar, mas nossa, não. comigo eles foram lá e falaram assim: ah, quem quer ir pra Amazônia? E fizeram uma baita propaganda, né? Eu quase fui, meu querido. Desculpa, cara, que Nossa. eu lembrei disso agora. Aí foram na tua Não, faculdade, o que mais? Aí foram lá, na verdade, foi na época que tava na pandemia, então foi uma reunião online, assim, foi bem estranho. Mas eles apresentaram lá que o trabalho é tranquilo, que o salário é atrativo e você consegue trancar a vaga da residência. Aí eu comecei a pensar, justamente por isso que você falou, de juntar um ano de dinheiro, assim. Porque eles ainda possibilitam que você trabalhe lá e ir fora, né, para o médico, né? Para os outros militares, não, é dedicação exclusiva. Caramba. É, quando eu passei na residência, o que aconteceu? Tinha algumas pessoas, né, da instituição que ficaram para baixo na lista. E aí aquela Uhum. coisa, quem vai rodar pro exército? Alguém vai rodar? Olha a minha cara de quem vai rodar pro exército. Mandinha é capitã do Ia ser exército. expulsa, coitada. É, mas ela é mandora assim, viu, Eduardo? Ela acha que não, mas É. é É só mandora. tipo, é só tipo. É só o tipo. Ô, Du, e aí você tá morando em Curitiba agora, né? Isso, aham. E como que tá a ansiedade pro ano que vem aí, cara? Então, eu achei que até ia estar mais ansioso, assim, porque na época da preparação eu estava muito ansioso de começar a residência. Eu fazia muito estágio fora, eu fazia no hospital de trauma, então eu conhecia os residentes lá e eu falava, putz, quero. Não que eu quisesse aquela vida de R1, mas eu achava, poxa, que legal, né? Quero sair logo da faculdade e tal, quero começar a ter o Exercer meu mesmo, né? carimbo. Exercer, exato. E só que daí eu comecei esse ano lá na Força Aérea e eu tô gostando bastante, assim, eu tive a sorte ainda de cair com um cardiologista lá na Força Aérea, eu tô tendo só cardio. Então, para minha formação ali na residência já vai acrescentar muito, assim. Então, eu É, tô você já gostando vai bastante do chegar, né? serviço. Não, já vou chegar pelo menos Super sabendo bem. eletro. É, É, o eletro é importante falar pra Amanda que é aquele que tem 12 linhas. Senão ela confunde cardiotópico com que o chama? cardiotópico. É, eu sempre faço essa piada. Só hoje é a quarta vez, mas eu acho que cabia no momento. E conta mais pra gente, agora que a gente já falou um pouquinho, né? Já deu esse spoiler aí que você não tá na residência, tá no exército. É legal, às vezes, pra quem tá ouvindo a gente, saber que isso é uma alternativa também, né? Com Acho que às vezes a certeza. gente chega com a cabeça muito fechada de eu tenho que entrar na residência, eu tenho que entrar na residência, e acaba não explorando essas outras possibilidades. Mas conta um pouquinho mais pra gente da sua preparação. Você falou que você se tocou, que a própria faculdade não ia fazer essa preparação mais de treinamento mesmo, né, mais intensiva, e começou, se matriculou em um cursinho e começou a fazer essa preparação por conta própria. O que Uhum. você usou de técnica? O que você fez para conseguir entender seu jeito de estudar? Então, no meu primeiro ano de cursinho, eu fiz outro cursinho, né? E eu sempre fui muito de ler, ter os livros, tenho os livros aqui da faculdade, tenho um xodó com eles ali. Sei Então, no bem. meu primeiro ano de cursinho, eu pegava todas as apostilas, lia de cabo a rabo e fazia resumo e tal, não sei o quê. Então, foi uma preparação bem devagar, assim. Eu fazia as questões, claro, assim, mas eu ainda tinha muito esse apego pela teoria, assim, como eu sempre tive.
E aí teoria, tal, queria entender o porquê, tal. Mas aí fiz esse primeiro ano de preparação, e aí Tá. pro final do ano eu vi que eu tinha que focar em São Paulo, né? Aí um amigo meu me apresentou a MED, e eu já me matriculei no mesmo instante, assim, que eu vi a proposta, tal, que vi que não era nada engessado, assim, vi que era muito Uhum. diferente, assim, muito Sim. diferente. E aí me matriculei, e aí no segundo ano de cursinho, né, que era o último ano do internato da faculdade, e aí foi quando eu entrei na MED, e daí mudei completamente meu estilo de estudar, né? Aí você vai falar que você abandonou as apostilas, não pode ser. Eu É, parcialmente, mais ou menos, mais mais ou ou menos. menos, mais ou menos. Mais um dia nesse podcast. É, que a gente começa a se questionar as escolhas da nossa vida. E me- Interessantíssimo, cara. Foi parcial que eu larguei as apostilas, assim, eu deixei de ser tão teoricão como os meus amigos brincam, assim, né? E fui mais pra prática, assim. Então, o que eu já sabia, beleza, vou fazer questão, tal. Aí Hum, se errava, começava a errar muita questão ali, duas, três seguidas, não, tem que voltar pra apostila, realmente, daí lia, tal. Então, o meu primeiro momento não era com apostila, era com questão. Mas aí depois eu ia pra apostila refinar alguma coisa, assim. É um jeito mais focado de estudar, né? Exato. Acho que a gente consegue ganhar mais tempo desse jeito. Então, aí é que tá, eu ganhava mais tempo. Aí eu comecei a perceber isso, que eu ganhava mais tempo, começando na teoria, lá, nos exercícios, né? E o que eu não sabia, daí beleza, esse eu tenho que perder tempo aqui nessa teoria. Aí eu fazia, E você, lia, tal. e você falou que você percebeu que você tinha que estudar focado para São Paulo. O que que você achava que era de tão diferente, assim, nas provas daqui comparado com as provas daí? As provas de São Paulo, principalmente das maiores instituições, elas são mais raciocínio, né? As provas aqui no Paraná, elas são muito diferentes. Então, a prova que eu acabei fazendo, que eu fiz assim, mais, não quero passar, foi a que eu passei, né? Mas depois a gente chega lá. São provas muito de picuinha, assim, enunciado curto, Decorebinha, né? decoreba. Exato. Nossa. E a própria Federal do Paraná, a prova do HC aqui, também é enunciado curto, depende do ano, eles são bem de lua, assim, mas a maioria e eles cobram os temas que ninguém nunca viu, assim, pegam uns artigos muito loucos e cobram. Então, isso que era o diferencial para as questões aí das provas de São Paulo, enunciados longos de raciocínio, com exame, com imagem, né? É, aqui a Que galera aqui é gosta muito de imagem, né? imagem. Então foi bem E Legal. aí eu vi diferente que mesmo. foi bem diferente, é bem diferente o estilo de provas, assim. Cara, ô Eduardo, o meu primeiro trabalho na Medway, não sei se eu te contei isso, foi comentar a prova da Federal do Paraná. Em 2020, eu acho. Cara, é que você falou, é uma coisa de louco, são coisas muito específicas, né? Muito. Então, esse recado talvez seja importante deixar isso muito claro para quem está ouvindo, Eduardo, que as provas aqui de São Paulo, Santa Casa, Unicamp, Unifesp, USP, Einstein, elas levam uma linha, no seu ponto de vista, mais para o raciocínio do que para a decoreba, porque pode direcionar quem está tentando estudar também. Você tem isso muito claro para você, pela sua experiência? Tenho. E eu até acho que assim, ó, não que as provas de raciocínio clínico elas são mais fáceis, né? Não são, porque são as instituições mais concorridas. Mas são provas que você faz de uma maneira melhor, assim, você não sai, por exemplo, a prova da IMP ou da Federal do Paraná, que você sai irritado da prova. A prova da USP, você sai cansado, exausto, mas você não sai irritado da prova, você não sai com raiva da prova, sabe? Mais ou Mais ou menos. Mas menos. posso falar, eu acho que isso é um pouco também do seu perfil. Porque pelo que você falou, você sempre foi estudioso, sempre gostou bastante de aproveitar as matérias na faculdade. Então, isso é bastante o perfil de quem já tem essa coisa mais do estudo a longo prazo, sabe? Uhum. Talvez para quem levou mais de boa a faculdade, tem um estudo mais direcionado, o decoreba seja mais fácil. Então, eu acho que Boa. isso é relativo do perfil de cada um também. É. Exatamente. Vou te E eu dizer Assim, que tenho a uma galera não dificuldade. costuma sair tão feliz da prova daqui. opa. E como você Mas, foi parar aí, então? Que a gente tá aqui então, falando, você aí. se preparou para São Paulo, aí você falou que agora você tá por aí. Como isso aconteceu? Então, daí focado 100% em São Paulo. Aí chegou em agosto, acho que julho ou agosto, as inscrições para as provas, né? Aí saiu a primeira que saiu foi aqui a do HC, que foi a primeira que foi feita também, né? Aí eu pensei, cara, não tem cirurgia cardíaca no HC, tem o serviço que eu acompanhava lá, mas não tem a residência, né?
Ah, mas eu fui da federal, vou fazer, né? A primeira prova, vou começar a esquentar, assim, Só né? pra Daí ver como é que é. pra E ver você como é que escolheu a é. federal para esquentar? É, bela É, escolha. não, é uma ótima escolha. Começar com a surra já, né, Eduardo? Aham, Você foi bem, exatamente. cara, nessa primeira prova? Não, não fui. Esse corte vai ficar ótimo. Você Exato. foi bem? Não. Não. Não fui. E eu já fui com a cabeça assim, que se eu for. Aí é que tá, né? Eu tava me planejando mentalmente que se eu não fosse bem na Federal do Paraná, que fosse a primeira prova, isso não poderia me atrapalhar nas próximas, porque até Tá. porque era uma prova que eu não queria, né? E eu prestei pra cirurgia geral. Meus amigos até falaram assim, cara, presta pra dermato. Porque, tipo, vai que você vai mal em cirurgia geral, daí você vai pensar, não, acho que cirurgia não é pra mim, não sei o quê. Já faz dermato logo que você não Ah, queria mesmo, né? Tipo, não passei em pô. dermato, não, beleza, não Mas e passei em se sai dermato. uma vaguinha em dermato, É. cara? E aí? E aí, né? Não, 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 Não se vê fazendo? não, não. Nem um pouco. Você vai cuidar do coração das pessoas, né? Exatamente. E aí, beleza, já fui de teimoso, eu não ia me inscrever em nenhuma faculdade aqui do Paraná, nenhuma prova aqui, aí já fui de teimoso na Federal do Paraná. Aí tem essa prova da MP, que é para várias instituições aqui. Aí tinha a Santa Casa aqui de Curitiba, eu conheci um dos chefes lá da cirurgia cardíaca. Aí eu falei, vou fazer, mas não vou estudar para nada, porque a prova da MP, eu acho que devia existir um cursinho só para a prova da MP, assim, que é uma prova muito peculiar. É uma prova muito estranha, muito esquisita e muito chata de fazer. Não estudei nada, não fiz nenhuma prova antiga, nada. Você só foi. Só fui, me inscrevi daí para cirurgia cardíaca, tal, beleza, na Santa Casa. A inscrição já é desanimadora, porque é muito caro a inscrição também. Sério? Nossa, isso ninguém falou aqui Muito É. ainda. caro. E Você tem que isso chama pagar. atenção. Eu não sei se posso falar de valores, posso, né? Pode. Então, Pode. você tem que pagar R$ 500 só para a instituição que faz a prova, que é a Caramba. AMP. Aí depois você tem que pagar mais o coreme de cada instituição. Não acredito. Então a galera que Nossa. faz para 3 instituições aqui pela AMP é R$ 2.000 a E inscrição. você que nem queria, né? Foi lá só pra esquentar. Não, eu fui. Nossa, cara. Aham, exatamente. Então é uma prova ruim, é uma prova cara e é uma prova que você sai com raiva da prova. Então, Se tem alguém por que quê? faz a prova da MP e tá ouvindo a gente, desculpa, pessoal. Desculpa, pessoal, Isso que eu mas ia é a falar, velho. A realidade. prova é Às vezes o cara, dono da é MP. péssima. E Mas foi você a que viu eu que passei ele. aonde eu tô, mas assim. É, tô fazendo. Aí é que tá, né? Você E viu aí que ele foi também. fazendo aos poucos, né? Peculiar, estranha, Ah, chata. chato. E aí? Aí beleza, aí acabou as provas do Paraná, foram as duas primeiras, aí fui fazer as provas de São Paulo e tal. Aí passei na Santa Casa de São Paulo Hum, e na escola eu ainda fui chamado para entrevista, mas já era uma época que eu já tinha me decidido. tá. Então eu tava entre duas Santa Casas. Daí passei aqui na MP, né, na Santa Casa do Paraná e na Santa Casa de São Paulo, Ah, para onde vou agora, né? Sempre aqui em São Paulo, minha família já estava sabendo disso e tal. Aí todo mundo falou, legal, parabéns. Quando que você vai para São Paulo? Eu falei, não vou ficar em É. Curitiba. E o que fez você tomar essa decisão? Então, aí foi isso que vocês tinham falado antes, de ficar próximo da família, de já conhecer a cidade, de já ter uma casa aqui estabelecida. Então, em São Paulo, eu ia começar do zero, né? Uma casa nova, é mais caro o custo de vida, não conheço ninguém. Aqui eu já conheço muita gente, conheço alguns cirurgiões cardíacos daqui. É minha casa, minha família tá próxima. E aí isso pesou demais, assim, Na sua bastante. Então, decisão, né? Ah, pesou. vai ser feliz, meu Não, amigo. e eu acho É. legal a gente falar isso também, porque, eu não sei, às vezes a gente fica com a sensação de que a gente toma uma decisão em algum momento e a gente tem que seguir aquilo até o final, né? Uhum, Então eu acho que você sempre quis São Paulo, seu foco era São Paulo, e de repente você foi prestar uma prova por prestar, passou e começou a pesar outras coisas. Né? A gente uhum. esquece que existem essas outras coisas na vida também. Você ficar na sua casa, com a sua família, com seus amigos, e às vezes até outras oportunidades de emprego, de já estar em um lugar que você conhece, faz uma super diferença, né? Faz. E o que pesava contra ficar em Curitiba é ir para uma grande instituição, né? O Então, quando frio. eu cheguei a fazer a matrícula na Santa Casa lá de São Paulo, que era antes aqui, né? Que era antes da matrícula daqui. Então, fui para São Paulo, fiz a matrícula lá, conheci a Santa Casa, achei sensacional, né? Conhecer os tijolinhos. Os tijolinhos, fiz foto lá na frente, né? O pacote completo, assim. Então, aí um serviço gigante, daí conversei com os preceptores lá, tal.
E realmente, assim, o serviço é maior em questão de volume e tal. Mas aí eu comecei a conversar com alguns residentes daqui de Curitiba, da Santa Casa daqui, né? E assim, o volume é menor, né? Mas acaba que você passa pelas mesmas coisas, né? Então, até áreas mais específicas na cardiologia, que são, por exemplo, as congênitas, aqui a gente também tem a experiência e tal. Então, o que pesava a favor de São Paulo era isso, o que pesava a favor de Curitiba era a família. Eu já moro com a minha esposa aqui, a gente já mora há 4 anos, 5 anos juntos, vai fazer agora. Caramba, Então, ela teria que ir para São Paulo se mudar, tudo isso, né? Então, tudo pesou. com Então, certeza. pesou mais do que fazendo um mega serviço, pesou mais a qualidade de vida, o custo de vida, a proximidade da família, assim. E nada te impede também de depois no futuro, caso você sinta necessidade, de fazer uma subespecialização, um fellow, algo do gênero em um desses centros, né? Exato. E também, assim, a questão que eu falo? Dos grandes serviços também, aqui já, aí eu vi que aqui estava crescendo muito também, e a cirurgia cardíaca está passando por um momento diferente, assim, porque as indicações cirúrgicas estão mais restritas, assim, É, mas aí tem a parte intervencionista também, que o pessoal também já está começando a fazer. Vai dar uma briga aí de especialidades? Vai, né? Vai. Com certeza, mas também é uma área super legal. Aqui em Curitiba, no hospital aqui de Curitiba, foi feita a primeira cirurgia cardíaca robótica, né? que legal. Então, tá crescendo, assim. Então, isso me animou a ficar aqui também. De você estar nesse polo de crescimento também, né? Daí que surgem às vezes as grandes oportunidades. Pois é, vai que surge uma oportunidade, uma coisa nova, né? Exato, exato. E aí você falou que a prova era chata, era peculiar, era isso e você passou. Como que foi? Qual o segredo? Pois é, aí que eu descobri que quando você vai fazer uma prova muito despreocupado, você acaba fazendo a prova melhor, né? Era isso que eu ia te Então, falar. Você foi falando assim, eu não preciso Foi passar nisso aqui, tranquilo. só mais um dia. exato. E é só tô fazendo só para treinar, tal. Então, aí que eu acho que o mais importante, uma das coisas mais importantes da preparação para a prova de residência é a preparação mental, assim. É você estar bem no dia da prova, consigo mesmo, assim. Você tá tranquilo, tal. Então, por mais do que decorar assunto e saber a indicação e decorar a tabela, tem que estar com a cabeça muito fria, assim, muito boa. Então, foi as provas, então, até a prova, até a Santa Casa de São Paulo, que já é uma prova mais diferente dentro das provas de São Paulo, eu fui também assim, tipo, né, vou fazer e tal, Seja o que né? Deus quiser. É uma prova que é de enunciado mais curto, de algumas mais decorebas, né? E aí foi as duas que eu acabei passando. É um estilo de prova que não era meu, mas eu acho que pela tranquilidade que eu tava no dia, eu acabei passando, assim. Às vezes a gente se cobra tanto, tanto, tanto daquela que é o nosso foco, que é o que a gente vai pior. É mais Exato. nervoso. Exato, exato. Porque a gente coloca uma pressão tão grande, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar, que muitas vezes a gente dá aquela congelada, né? Uhum. E você falou um pouco sobre essa questão dessa preparação mental, assim. Você acha que seu processo de construção de preparo foi uma coisa mais linear ou você teve muitos altos e baixos ao longo desse ano de preparo para a prova? Foi linear, eu diria assim. E o que ajudou bastante foram os planos que a gente tinha ali das aulas da média, e que eu imprimia aquela tabelinha que tinha dos assuntos, o grau de prioridade, até quando que eu tinha que estudar. Isso para mim funciona muito assim. Então eu conseguia me programar. Eu não assistia a aula necessariamente no dia que ela saía, ou até Tá. mesmo ao vivo, assim. Mas eu sabia que eu tinha um cronograma a cumprir. Então naquele mês, eu nunca estava com os meses atrasados. Tipo, vai começar junho, né, amanhã. Eu nunca começaria, o mês de junho atrasado com as matérias de maio, assim. Porque tinha uma programação muito certinha, assim. Então foi linear, assim. Eu consegui cumprir todas as etapas, tal. Uma Mas das coisas que falhou um pouco em mim foi a questão das revisões, assim. por quê? Eu não me programei tanto, assim, para fazer revisão. Eu revisava mais em forma de simulado, mas eu não pegava um assunto específico, assim, esse assunto eu preciso revisar, tá? Aí talvez o que me tirou um pouco de desempenho nas provas foi revisão. Tá. Então, se você pudesse mudar alguma coisa, você acha que seria mais isso das revisões, assim? Revisões, com certeza. Eu teria gastado, não, teria investido um tempo a mais em revisão, além de fazer só simulado, né?
Tá. Então, pegar um assunto assim que já faz 3 meses que eu estudei, vou rever, principalmente um assunto que, sei lá, indicação de Palivizumab lá para as crianças, sei lá quanto que é. Então, faz 3 meses que eu estudei, tem que estudar de novo, sabe? Às vezes até com questão, né? Às vezes a questão ajuda um pouco nisso, da gente ficar É, revendo, revendo, revendo. Não necessariamente você reestudar todo o conteúdo, mas às vezes só de você ficar refazendo questão dá uma boa ajudada. Quando eu fui me com preparar certeza. para a prova, eu tenho um pouco de toque, né? Um pouco bastante. É o Pouco. ascendente em virgem, viu? Mas o que que eu fazia? Na minha época, que sou uma pessoa antiga, não tinha Medway, né? Então, o que que eu fazia? Eu colocava todas as questões num caderno, assim, e eu grifava o dia que eu tinha feito, tipo, com cores diferentes. E aí, quando eu ia rever o caderno, tipo, vermelho, quer dizer que eu já fiz há bastante tempo. Aí eu Mentira. voltava pra Ah, refazer de tempo. Ah, não acho. Você tá Ai, achando que cara, eu eu tô sou, me eu achando sou uma patinho feio. estudante de marca-texto, né? Não tenho É, moral pra falar aqui. ela falou antiga, mas a Amanda já faz subespecialidade com 26 anos. Ela, ô A ela louco. gente tá no também. mesmo time. Você sei ela, porque além de tudo que ele falou, ele também é marido, você viu, né? Não, ele é casado, já fez Casado. farmácia, já foi bombeiro, fez Já foi medicina. bombeiro, eu esqueci do bombeiro. E a banda, e a banda? E a banda? Eu vou perguntar da banda, cara. Ô, Eduardo, mas eu quero que você abra o jogo aqui, É. porque tá muito estranha essa preparação tua, porque não parece que ele é um cara totalmente assim, tranquilo, calmo, centrado, e tá tudo bem ser assim, eu pago um pau pra quem é assim também. Só que teve algum tempo nesse período, que é um período muito longo, a gente tá suscetível a tudo, tanto pessoalmente quanto familiar, relacionamento. Existe, ou existiu, na verdade, algum ponto que você achou que se perdeu? Porque até aqui você falou que foi tudo programadinho, teve as suas Constante, né? dificuldades, constante, linear. Mas teve algum momento que você achou que você se perdeu nessa preparação? Eu acho que foi no começo. O começo eu demorei um pouquinho para embalar, assim, até porque eu vinha de um método de estudo diferente, de um cursinho diferente, e comecei, e aí eu mudei o meu método de estudo. Só que não é assim, tipo, hoje eu vou só fazer questão. É aquele medo, né? Então, assim, os 2 primeiros meses, assim, eu me bati bastante, assim, porque eu tava mudando o método de ensino, eu pensava assim, não vou ler a apostila, e tava a apostila ali me chamando, É não quase vou uma ler. abstinência, né? Isso, quase uma Parece abstinência alguém que eu de, conheço aqui, ó. Sei quase uma como é, sei como abstinência é. de ler teoria, assim, daí eu pensava, não, eu vou focar, tá? Então, e aí depois começou a engrenar, mas aí que tá, esses 2 primeiros meses foram de muita dúvida, assim. Dá medo, Será né? que vai dar certo? Aí você começa a fazer o primeiro simulado, daí tira, sei lá, 52, assim, acho que foi o que eu tirei no. Aí você, não vai dar certo. Esse ano já perdi 2 meses, não vai dar boa. Mas aí eu falei, não, vamos lá, vamos Acreditar mesmo continuar, no vamos processo, né? acreditar, exato. Aí eu não sabia que tinha uma menina da minha turma, que é a Yumi, né, que vocês conhecem. Ah, a Fernandinha? A Exato, melhor ela é da minha pessoa da Medway. É a pessoa melhor que eu mais pessoa. gosto aqui dentro. Você conhece ela, Exatamente. mano? Espetacular. Espetacular. Daí e a gente sempre foi bastante amigo na faculdade, assim, só que eu não sabia que ela que ela era da MED, tinha feito MED. Aí um dia a gente tava conversando, eu falei, aí ela, pô, que legal. Aí eu conheci outras pessoas também, aí fui animando, mas aí que foi que me deu um gás, assim, daí vi que meus amigos também estavam patinando no começo, mas aí depois foi, assim, eu fui Você fiel ao plano, assim, acreditou. de estudo, acreditei e aí deu certo. Quando a gente começa a ver resultado, né? Eu acho que é muito mais fácil, assim. Porque esse medo do começo é exatamente do desconhecido. Até você Uhum, passou 7 anos da sua vida estudando só teoria, teoria, teoria. Aí alguém vira pra você e uhum. fala: amigão, não vai funcionar. Estuda direcionado, não é pra ler tudo, não vai dar tempo, você não vai conseguir absorver essa quantidade de teoria. Vamos estudar focado. E fazer essa transição Difícil. é super difícil. Difícil. É a Até que palavra que a gente você. sempre fala, maturidade, né? Exatamente. Dificílimo. Exatamente. Que bom que você acreditou no processo e que deu tudo certo. E teve ainda uma prova escrota no caminho, né? Que você falou que você não gostou dessa prova. E esse ponto é interessante comentar também, cara. Esse intervalo de tempo da prova que você saiu com raiva para a prova que você fez para valer. Teve alguma estratégia para se reerguer, para bater no peito, tirar a poeira e colocar o cropped, né, Mandinha? Colocar o Colocar cropped o- de reagir. Colocar o cropped e reagir, porque você saiu bravo da prova. Como que foi essa reestruturação tua? Foi de certa forma não tão difícil, foi um pouco difícil, porque por mais que antes da prova, eu pensei, não vou ficar estressado caso eu vá mal. Mas quando você, no dia seguinte, vê o gabarito, você fica, não tem. Só que daí foi um processo assim
Não, vamos lá, você sempre quis São Paulo, esquece a prova do Paraná, vamos lá. E aí eu peguei para revisar algumas coisas, daí fui simulado de novo de São Paulo, que era o que eu tava focando o ano inteiro. Aí, não, tô na minha meta, então é isso, vamos lá. Esquece o que eu já fiz aqui. Então foi um simulado que me fez ali dar uma animada, assim. Agora, se eu tivesse ido mal nesse simulado, aí já era. Acho que eu teria. Estaríamos conversando com Desanimado. outra pessoa aqui. Exatamente, eu não estaria aqui nesse momento. E me conta uma coisa que eu fiquei na dúvida. Você falou que você focou mais em São Paulo e acabou fazendo essa prova meio que de teste. Beleza, você foi bem e passou. Tinha segunda fase? Na prova que você fez da MP? Era currículo, análise curricular. Porque eu ia falar, imagina, aí você chega lá totalmente despreparado e fala, então, igual um outro podcast que a gente fez, tem uma entrevista em inglês pra dar uma aula aqui em inglês. É verdade. Do nada. Então, Foi era só... análise curricular e eis que me colocou também dentro. Foi análise curricular, também ajudou bastante, assim. Ai, que currículo é bom. legal. Ele tem Oi? cara de que o currículo é maravilhoso, né? O teu currículo É deve que ser em eu- ordem alfabética, assim, das publicações. Qual o seu signo, Eduardo? Uma coisa importante nesse podcast. Eu sou geminiano, com ascendente em Ai, Gêmeos. Ainda o melhor Que signo isso de quer todos. dizer? Que dia Igual? você faz aniversário? Daqui a 4 dias, dia 4 de junho. Ah, que legal. A gente Olha deve ter o só. mesmo... É decanato que fala, né? Mesmo decanato. Essa parte eu tô perdido, eu deixo mais pra vocês. Eu fico quietinho. O meu signo é de 15 de outubro. Acho que é Libra, mas eu não sei o ascendente. O meu signo é 15 de outubro, é ótimo. É um novo signo esse. Ah, tá. Mas voltando, pessoal. Voltando. Pra descontrair. E aí, então, você foi pra qual segunda fase? Você falou que você tinha passado na Santa, então você foi pra segunda fase da Santa. Fui para segunda fase da Santa Da Casa, Santa São Paulo, né? da Santa Casa São Paulo, é da Santa Casa daqui, que foi análise curricular. Tá. E da escola, né, da Unifesp, eu não fui para Santa Casa, mas depois teve chamada. Eu não fui meu Deus, eu não fui para a segunda fase, Mas mas rodou, depois né? rodou, aí eles chamaram para entrevista direto, assim, Olha que maravilha, hein? Isso na Santa Casa de São Paulo. Na escola. Ah, na na escola. escola? Na escola. na escola. Daí chamaram para entrevista direto. Aí até o cara que estava em primeiro me falou, você vai fazer? Como é que tá? Eu falei, já decidi que não. E aí eu abandonei a entrevista da escola, assim, Olha que foi desfeita. Ih. um Olha. aperto no coração. A nossa co-host fez até o ensino médio na Paulista, cara. A vida inteira lá na Unifesp. E conta pra gente como foi essa experiência aí de preparação pra segunda fase. Aí preparação da segunda fase, completamente diferente. Daí pegar os checklists lá, focar em checklist e treinar ao vivo, né? Porque daí, mais do que na primeira fase, a segunda fase vai muito do emocional, né? E você começou a E pensar nela só depois que você tinha ido bem na primeira fase ou já era uma coisa que passava pela sua cabeça ao longo do ano? não, já era uma coisa que passava na cabeça. Eu quase fiz o CR, não fiz porque eu não tinha dinheiro na época para fazer. E Aham. eu tava indo até bem, assim, nas provas e tal. E eu pensei, vou tentar estudar por conta aqui. Assisti todas as lives que tinham de apresentação do CR, eu assisti, assim, porque aí sempre tinha algum bizu, alguma coisa diferente. Daí eu pegava os checklists, estudava e tal. Mas eu só peguei para estudar, por exemplo, o ao vivo, assim, né? Tipo, o treino prático, né? Da prova prática, depois que eu soube que fui para a segunda fase mesmo. E como que foi a experiência de prova? Quando você chegou lá pra fazer a segunda fase, era o que você imaginava? Era como eu imaginava, porque até na Federal do Paraná o pessoal no internato fazem algumas provas assim de simuladas, né? Ai, que legal. Estações simuladas. Então eu já imaginava como que seria. Mas aí foi difícil, claro, é muito difícil ali a pressão e o problema é que eu fui a última turma a fazer lá na segunda fase. Então era acho que 8 horas da manhã que entrava e fazia meio-dia a prova só. Ai, meu Deus, eu passei por isso também, Nossa, morrendo de velho. fome. Eu também no Einstein. Cheguei 7 da manhã, minha prova foi 4 horas da tarde, cara. Nossa, foi E eu com horrível. fome fico possuída. É a minha outra versão, a Nanda. Essa não tem ascendente em virgem. Exato. E a Santa Casa tem fama de ser uma prova de segunda fase bem puxada, né? Foi Santa Casa de puxado São aí. Paulo. Aham, daí a primeira questão ainda foi um parto distóxico lá, que a criança Foi. não nascia, né? Você tinha Era que uma fazer a distância de criança ombro. nascer. É. Corta fora? O que faz? Ai, que horror, Eduardo.
Cara, eu gosto da prova da Santa Casa, viu, Eduardo? Eu não fiz a prova, mas pelo que eu ouço, assim, é uma prova prática até que boa. O que você achou? Você não gostou? Ou se Não, surpreendeu de alguma forma positiva ou negativa? não, eu achei que foi justa. E Boa. eu achei que não tinha nada, assim, muito viajado, sabe? Foram até questões rotineiras, assim. Eu acho que assim, eles têm um perfil meio decoreba, né? Caem coisas mais diferente Uhum, do Einstein, que pega uma coisa mais Ampla. integral do médico, assim. uhum. Mas é difícil. Não, é difícil, super difícil, e a pressão na hora ali. Eu ainda peguei uns examinadores, assim, que estavam com uma cara boa, assim, porque às vezes tem uns examinadores que tá com, tipo, metralhando, assim, sabe? Tipo, vai logo, você não sabe de nada. O que que é uma cara boa de examinador, cara? Ele tá uma cara neutra, assim, não tá com aquela cara de puto, não, sabe? E ele não tá te acelerando, tipo, você não vai fazer mais nada. Era tipo assim, faz aí, cara, tipo, já Seja o que Deus acabou, quiser, beleza. Faz vai. na boa, faz na boa. Aham, E a aham. entrevista, como foi lá? Aí a entrevista foi super boa. Aí a entrevista, dei sorte de ser o primeiro, daí por ordem de alfabética, né? E, e aí, sei lá, deu muito certo, assim, eu gostei muito eram as duas chefes que estavam lá da Santa Casa e foi uma conversa super descontraída, assim, eu cheguei muito nervoso e eu era o único que não estava de terno. Ai, meu Deus. Então eu fui tipo de camisa social assim, né, e calça, tal, normal, sapato, mas eu não estava de blazer e gravata. E todos os 10 candidatos lá, eles estavam todos assim, Nossa, que vacilo, hein, E cara? aí já dá um vacilo, nervoso. vacilo. Aí eu já pensei, pronto, eu já vou ser excluído, tipo, nem entra na sala, né? Então, Mas você sabe, eu vou dar até uma dica que eu sempre dou pros meninos que me mandam mensagem, que estão indo pra entrevista da escola, enfim, se tem que ir de terno ou não tem que ir de terno. O que que eu acho de técnica? Você vai de camisa social e calça social, leva terno e gravata, porque é melhor você tirar, né, se precisar, você vê como a galera tá, entendeu? uhum, Porque tem especialidade também que tá todo mundo de polo e sapatênis, aí chega você de uhum. terno, aí você Isso. vai se ambientando. Então leva a opção, se precisar você tira. É, Olha aí. leva ó, uma regatinha, depende do lugar, você coloca. A entrevista da Unicamp, Você foi de cara. camisa floral. Então, eu fui, inclusive, acho que com essa camisa aqui que eu tô agora. Pessoal, essa camisa, pra quem está nos ouvindo, é uma camisa azul, Ah, é verdade. listrada, belíssima, viu? Uma coisa assim, uma coisa quadriculada, chique, Quadriculada. chique. É uma camisa que ela tem história. A prova do Einstein eu fiz com ela também. Só Camisa que da na sorte. Unicamp foi o oposto, cara. No Einstein não teve entrevista, mas na Unicamp eu fui de gravata, fui de paletó. Eu não consigo te e imaginar de tirei. gravata. Ah, eu não uso. Eu sou do time bermuda e regata, cara. Mas comigo foi o oposto. Eu me senti quase pelado lá, cara. Porque você ia tirando a gravata, o paletó, e você via que ninguém tava de terno lá. Foi bem o oposto, Então, entendeu? por isso que eu falo, É. você leva as Entendi. opções, É uma entendeu? boa dica, é uma boa dica, é uma boa dica. Mas aí você foi o primeiro, é bom que não tenha feito comparativo, né? É, então, daí eu Ah, fui o boa. primeiro. Boa ideia. Imagina todo mundo de terno, eu chegasse no último lá, Não, você fala que eu tirei e guardei, tava quente. tava tudo calor. calor. Vocês E demoraram pra tava, me chamar, né? nossa, e tava muito quente. E que era janeiro, né? Dezembro, janeiro, janeiro. Nossa, cara. É E tava sempre. muito quente. E aí fui lá, entrei primeiro lá sem terno e tal. E eu achei que elas iam não contestar assim, mas tipo, e aí, você fez Estranhar. isso aqui mesmo? Essa monitoria você fez? Esse trabalho você fez? Mas aí perguntaram das minhas experiências, e tal. Eu era muito de centro cirúrgico, assim, qualquer coisa eu tava lá. No internato, no estágio da cirurgia, a gente podia escolher entre ambulatório e centro cirúrgico. E eu fui correndo pro centro cirúrgico, né? Então, eu acho que daí a gente ficou discutindo, conversando sobre as experiências que eu já tinha tido com cirurgia cardíaca, perguntaram um pouco do currículo e acabou. Foi, Que foi muito legal. tranquilo, assim. Foi rápido? A entrevista Olha, foi rápida? passou muito rápido, mas acho que deu uns 25 minutos, assim, que eu Caramba, lembro foi que A minha não enorme. durou foi 5. enorme, A minha também não durou 5 enorme. minutos. Daí no final, Caramba. acho que elas lembraram assim, tipo, acho que tem que fazer um checklist. Tá, fez isso aqui, fez isso aqui. É, Aí nos 5 minutos finais fez o checklist, assim, mas eu acho que foi. Acho que eles queriam saber se eu realmente estava interessado naquilo. no serviço, né? É, E na especialidade. na especialidade. Ah, mas eles foram até que bem receptivos, né? Bem, eu fui. O que eu mais. Das 3 fases, né? Da primeira fase, da prova prática e da entrevista, o que eu mais fui nervoso foi a entrevista. Que a gente vai com E, medo, né? e Ainda foi mais muito vindo de de outro boa. serviço. Uhum, Ô, Eduardo, vamos falar de é. um tema um pouco diferente aqui, porque eu tô vendo o fundinho da sua casa
E nós temos instrumentos musicais aí, né, cara? Temos Eu dois não gostei da instrumentos. guitarra, eu preferi uma viola ali. O que você prefere? E vamos falar então de alguma coisa fora. O que você fazia fora dos estudos, cara? Pra sair um pouquinho dessa bolha que às vezes a gente se enfia, né? De prova, 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 prova. Sim. Eu, como, né, a gente já viu eu fazer muita coisa, né? Tipo, representante de turma, as coisas assim, representante de sala. Mas o que me ajudava muito era esse violão preto aqui, que às vezes dava uma desestressada, né? Então, a minha família é uma família que tem muitos músicos, assim. E eu sempre, né, toquei violão desde criança. Aí, quando eu fui adolescente, era um roqueirão, assim, cabelo grande, e aí só ouvia rock e tal. Aí a gente montou uma banda, tivemos uma banda por um tempo bom, assim, a gente ganhou até um festival de música da cidade lá, né? E nessa época eu nem morava em Curitiba ainda, mas... E aí eu lembro que quando eu fui pro ensino médio, eu fiz um ensino médio no Rio de Janeiro, numa escola interna lá, que eu passei numa prova. O que eu mais senti falta foi de ter largado a banda. E porque daí fui estudar fora, tive que largar a banda. Mas isso me ajudou depois a ter os instrumentos e tal. E daí durante o ano de preparação, o que me ajudava era a música, né? Que Tanto legal. ouvindo no fone, assim, né? Tipo, que acho que a gente tem, para cada momento da vida, a gente tem uma música, né? Então, se eu tô triste, é tal música, se eu tô feliz, é tal música. E, Você e conseguia tocar música. estudar ouvindo música? Não, isso é impossível para mim. Por, Jura? Eu só por, consigo estudar Eu ouvindo também. música. E é sertanejo, é viola, cara. né? É. Porque eu presto muita atenção na música, eu quero saber se a guitarra tá. Ah, que O você é que que o guitarrista tá É músico. tocando, músico. então, aí eu quero saber dos detalhes. Não dá. O Aí Eduardo, não Já eu tentei rola. música tive clássica, música clássica também. Eu tive não uma dá. banda na faculdade, cara, que chamava Paracentese. Ai, meu Deus do céu. Pergunta por que Paracentese? Porque era Por chato quê? e ninguém ficava até o final. Era esse o recado que eu tinha agora. Muito bom. Ave Maria. Ô, Edu, E eu fui do. Oi, Paty. pode falar, pode falar. Eu fui também da bateria da Medicina Federal, né? Que era um médio bloco, né? Que era. A sacizada era melhor da Wayne, cara. É, Então, você aí a sabe. gente fazia show com o Mad Block lá, que era tipo o monobloco, né, do Rio, assim, a gente tocava nas formaturas, Era bom, nos era bom. intermédios, então isso aí ajudou muito Vocês a mandavam des- bem, cara. Eu também toquei na bateria da faculdade. Eu tava com aquele negócio que fazia tic-tic. Sabe? Zanzar? Pra quem tá ouvindo, eu quis dizer uma sonoplastia. Como é que é? Que faz. É tipo um pandeirinho que você chacoalha, sabe? É Você um vê como eu ganzar. entendo. Eu acho que é um É? ganzar. Não sei. Não é um negócio que você faz, que você chacoalha assim e ele faz um barulhinho? Enfim, pessoal, fica aí na imaginação de vocês qual era o instrumento que um dia eu toquei. E nunca foi bom, óbvio. Chocalho. Pra mim é o chocalho É também. tipo isso. Era o máximo que eu conseguia fazer. Tentaram me colocar em tudo. Mas é difícil isso aí. Habilidade manual não é comigo, pessoal. Eu não sou cirurgia como vocês. Mais ou menos, né, Mandinha? Esses óvulos desse tamanhozinho. É, desse tamanho. Pequenininho. E Edu, deixa eu falar uma coisa. Você mostrou pra gente, assim, que você foi muito organizado, né? Eu achei, ao longo Uhum. desse... Embora seu ascendente seja em gêmeos, achei você muito organizado nesse processo. Pois é. Mas nem todo mundo consegue manter um processo tão linear assim, ao longo desse ano de formação. E eu não sei se você sabe, mas agora a gente tem aqui no podcast um quadro que chama Mentoria Responde. Como que funciona? O pessoal manda de casa pra gente as dúvidas pelas nossas redes sociais. E aí alguém da nossa equipe aqui da mentoria responde essas perguntas aqui no podcast. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo, eu sou um dos mentores da mentoria da Medway. E essa semana a gente não vai falar sobre estudo, a gente vai falar sobre escolhas. As grandes dúvidas são: como que eu vou escolher, qual que é a especialidade que eu vou seguir, ou então qual o hospital que eu vou fazer minha residência. Pessoal, veja bem, o que você precisa ter em mente para a escolha da especialidade inicialmente é: como que você se enxerga daqui a 5 anos? Você se enxerga fazendo só consultório? Você se enxerga fazendo consultório dentro de um centro cirúrgico, só dentro de um centro cirúrgico? Você, pelo contrário, não quer ver paciente? Isso tudo tem que ser levado em consideração, porque as especialidades e as áreas de atuação, elas vão variar muito conforme essa demanda. Então, vai ter especialidade como, por exemplo, anestesia, em que você vai ficar integralmente no centro cirúrgico. Vão ter outras especialidades, pelo contrário, que você vai ficar somente no ambulatório. Vão ter especialidades que vão misturar as duas, como a ginecologia e obstetrícia, ou que não vê paciente, como a patologia, a radiologia. E aí você precisa pensar o que é que você quer fazer, como que você se enxerga daqui a 5, 10 anos.
que é isso que deve motivar a escolha da sua residência. Além, obviamente, de paixão pessoal e uma conexão natural com a especialidade que a gente vai desenvolvendo com o passar dos anos de faculdade. E outro ponto é, onde fazer? Onde fazer é uma pergunta até mais simples. Onde você quer morar? Onde você se imagina morar? Você se imagina morando numa grande capital como São Paulo, por exemplo, onde a vida é até um pouco mais cara, mais movimentada, tem mais tráfego de gente, tráfego de carros? Ou você quer morar num lugar mais tranquilo? Qual a região que você quer morar? É no norte, no nordeste, no sudoeste, no sul? Isso tudo tem que ser levado em consideração. A escolha do hospital vai vir como consequência disso. Então, você vai ver quais são os centros de referência da especialidade que você escolheu, e aí você vai ter que pesar instituição a instituição, os prós e os contras de cada uma, para que você tenha uma escolha acertada e tenha anos de residência saudáveis e que vão te agregar como especialista. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. Muito bacana, Edu. E o que eu amei também foi que você conseguiu manter, além desse processo mais constante, né, no ar, manter seus hobbies, manter sua vida. Como é que foi conciliar isso com a esposa, com os familiares? Conta pra gente. Era a questão da organização da semana, assim, eu não tinha tão a longo prazo, não. Mas essa semana, então, que vai começar, vou estudar tais dias, assim, e aí eu tentava conciliar com a família e com a esposa o que daria pra gente ter um tempo livre juntos, assim. Então, a minha programação sempre foi mais curta, assim, semanal, ou quem sabe quinzenal, assim. E aí sempre tentava conciliar com os horários livres da família, da esposa, e assim foi, assim. Então acho que o que deu certo pra mim foi não ser tão longo prazo, assim, mas Pensar mais dia focado, após né? dia, né? Dia após dia, Sua aham. esposa é médica? Ela é da Não, área da saúde, não? não é da área da saúde. Ela fez biomedicina, Ah, é da área mas da ela saúde. é da área, tanto que a gente se conheceu na época lá que eu fazia farmácia e ela fazia biomedicina, mas ela também não nem exerce mais biomedicina, então Caramba, mudou. mudou. E conseguiu te aguentar aí nesse processo. Conseguiu, e foi uma Tolerar, grande tolerar. fonte de apoio, foi ela, assim, foi... Relacionamentos que sobrevivem a esse ano de preparação vão É, longe, viu? que a faculdade Aham, constrói, a prova de residência destrói, né? Em alguns casos. exatamente. Ô, Eduzão, já viu que há várias variações, né? Eduardo, Duduzão. A gente tá Muita íntimo. intimidade, É. né? Até porque eu falei que tô indo pra Curitiba, sem lugar pra ficar. Mas, enfim, Eduardo, você comentou do violão, você comentou dos seus hobbies, você comentou do seu relacionamento. A gente tem outro quadro aqui no nosso podcast Projeto R1, que a gente traz alguém diferente da gente, né, Amanda? Graças Porque a Deus, chega né? de Que ninguém médico merece. falando aqui, né? Alguém fora da medicina, alguém que traga algo de fora do que a gente conversou aqui. Esse quadro chama Além dos Estudos. Dá uma olhadinha, acompanha com a gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Kiss, eu sou personal trainer e sou estudante de nutrição. Hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a importância de fazer exercícios físicos e principalmente sobre os exercícios de fortalecimento muscular. Visto que muitas pessoas passam boa parte do tempo sentadas para trabalhar e estudar com uma má postura, essas pessoas normalmente têm diversos desconfortos, dores nas costas e incômodos na lombar. Isso pode prejudicar muito a qualidade de vida e, no caso de vocês, prejudicar a qualidade nos estudos. É importante que durante o tempo livre e durante o intervalo de estudo de vocês tentem fazer algum tipo de exercício físico. Qualquer exercício já vai trazer muitos benefícios para evitar esse tipo de problema. A principal dica que eu dou hoje para vocês é que priorizem exercícios como abdominais, pranchas, agachamentos e suas variações. São exercícios que podem ser feitos em qualquer lugar. São exercícios também que só precisa do peso do corpo, não precisa de mais nada. O legal desses exercícios é que eles vão fortalecer a parte do core, que são os músculos que ficam na região do centro do nosso corpo. Fortalecendo esses músculos, a nossa postura melhora muito e evitam todos esses tipos de problemas que eu falei anteriormente. Dores na lombar, na cervical, dores nas costas, entre outros. Quero incentivá-los novamente a que façam qualquer tipo de exercício. Deixo aqui uma mensagem de boa sorte, boas provas e bons estudos.
Quero mandar um abraço a todos, ao pessoal da Medway, em especial ao meu aluno, o Anuar. Um abraço a todos e tchau, tchau. Voltamos então, Amandinha, o nosso querido comedor de pinhão do curitibano, o papo foi bom. Curitiba é terra do pinhão? Do pinhão, você come pinhão, né? Bastante. É. Gente, tô indo já, viu? Vou E com a você. a nossa ave é a gralha azul que ninguém nunca viu, né? Que ninguém nunca viu. Ninguém nunca a viu, mas é o gralha símbolo do azul. estado. Mas foi um papo bom, não foi, Amandinha? Foi demais. Edu, deixa um recado pra quem tá ouvindo a gente. O que você levou de bagagem de tudo isso? De todo esse ano aí de preparação? Pra quem tá ouvindo, o que você gostaria de deixar de mensagem? Eu acho que o principal é estar bem consigo mesmo, né? Então, tem a programação de estudo, não tem como fugir de uma organização mais rígida de estudo, de ceder algumas coisas né, que você precisaria fazer na tua vida pessoal, familiar, mas não deixem esse lado para trás, assim. O que me ajudou muito foi ter apoio, então apoio da família, apoio da esposa, tanto nesse sentido de estou indo para São Paulo, vai ficar longe? Vai que você vai ter apoio nosso. Então, acho que a preparação não chega a ser 50% teoria, 50% da cabeça, assim, mas a nossa cabeça faz uma grande parte desse processo aí. Então, acho que estar bem consigo mesmo, assim. Se você gosta de música tal, depois que você faz uma prova ruim, vai lá e escuta aquela música que vai te levantar. Você gosta de fazer bicicleta, vai lá e pedala no momento ruim. Nem que você tenha que sacrificar um dia de aula, assim, porque você vai perder muito mais tempo tentando se reerguer sem ajuda do que se tiver que perder uma semana de estudo, assim, para ir viajar e fazer alguma coisa. Vai, faz. Depois volte na tua organização, porque o tempo de recuperação é muito mais curto do que sem ajuda. Então, eu acho que estar bem consigo, e foi o que me fez passar no fim, na prova que, primeiramente, eu não queria, mas o que me fez passar, com certeza, foi estar tranquilo no dia da prova. Então, acho que esse é o maior recado. Porque estudo, dedicação, simulado, mentoria, essas coisas, eu acho que a média já faz pra gente, a entrega de bandeja pra gente. E a gente tem que ajudar a gente mesmo e os professores da média também a estar de bem com a gente e para poder chegar junto lá na prova e passar, né? Saúde mental, né? Exatamente. Aplausos, Faz toda a hein, porque ele falou. diferença. Muito show. Edu, brigadíssima por participar aqui com a gente hoje desse episódio. Foi muito bacana, a gente adorou. Eu já quero ir pra Curitiba comer pinhão, então Vamos. já Podem vir que eu preparo por para aí. vocês. Combinado, então. Edu, Certeza. obrigada, viu? Foi um prazer. Valeu. Eu que agradeço o convite, pessoal. Muito obrigado pelo papo do Amandinha. Mais uma. Mais um pod. Valeu. Até a próxima, então, né, meus queridos? Ah, Amandinha, pra quem quiser acompanhar o nosso trabalho no Instagram, tem uma paginazinha bacana lá, tem não? Como é que é? Eu sempre erro, por isso que eu pergunto. Medway.residência médica e o PS Medway. Arroba Medway. Ponto residência médica e o PS Medway também, né? Não sei se você conhece o PS Medway. É o curso da Medway de emergência. Mas enfim, Amandinha, foi bacana, né? Foi legal. demais, pessoal. Muito Obrigada por acompanhar a gente hoje. A gente sobrevoou mais um lugar nesse podcast. Quem quiser deixar dúvidas, sugestões, angústias, desesperos e feedbacks, fica o nosso link aqui embaixo de cada episódio. E a gente espera vocês na nossa próxima viagem. Um beijo, tchau. Valeu, meus queridos, E até a valeu. próxima. Tchau.